Bom dia, irmãos. Eu sou o Cláudio e essa é minha esposa Elisângela. Bom dia, irmãos. Queria começar o nosso bem-vindo com uma escritura. Então nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Isso é verdade. Somos muito gratos de fazer parte dessa grande família espiritual. Esse ano nós fizemos 20 anos na fé e vimos grandes milagres acontecer ao longo das nossas vidas. Vimos nossa família sendo restaurada, nossos filhos sendo batizados, genros, noras. Passamos por muita dificuldade, mas Deus tem sido misericordioso com nossas vidas. Estamos tendo mais estudos bíblicos em nossa família, temos sobrinhos com as suas esposas, esposos. Isso é maravilhoso. E aí, atualmente, agora nós estamos tendo uma aula de casamento que o Edmar e Ricardino nos trouxe. Isso é muito especial, porque até pessoas que não estão estudando a Bíblia estão vindo para nossas aulas. Queremos encorajá-los, irmãos, a cada um a perseverar, e grandes maravilhas vão acontecer nas nossas vidas, né? Muito obrigado a todos. Tenham um ótimo culto. Bom dia, igreja. Meu nome é Sidney e essa é minha esposa Ingrid. Somos a igreja em casa do Pedregal e estamos estudando a Bíblia com Edmar, a Ricardina, o Ebert e a Tatiane. Vimos iniciar esse culto dessa manhã, dando boas-vindas a todas as pessoas que estão nos assistindo. E eu gostaria de aproveitar para apresentar nosso filho Samuel. Ele nasceu 29 de abril. Foi um período bem complicado, né? Ainda é por conta da pandemia, mas graças a Deus, Deus nos protegeu. Eu fiquei com muito medo, né, de a gente ser contaminado, mas Deus nos protegeu nesse momento. E eu gostaria de ler um versículo. Fica em 1 Crônicas 16:34 e diz assim: rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Bom dia e vamos assistir nosso culto. Bom dia. Eu irei para o jubileu cristão. Cristo está onde eu vou. Eu mudei e o meu Deus me levantou. Eu quero estar pronto para ver Jesus. Para o jubileu cristão, Cristo está onde eu vou. Eu mudei e o meu Deus me levantou. Eu quero estar pronto quando meu Senhor voltar. Eu irei para o jubileu cristão, Cristo está onde eu vou. Eu mudei e o meu Deus me levantou. Eu quero estar pronto quando o Salvador chegar. Eu quero estar pronto quando o Salvador chegar. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar.
Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Como é bom saber que existe um Deus que controla o universo com seu poder. Suas vistas alcançam toda parte. Nada está longe do seu amor. Cada dia mais posso entender
é bom saber que existe um Deus. Olá, bom dia. Bom dia, Meu nome é Severino eu sou a Iris. e nós somos da Igreja em Casa do Pedregal. É com muita alegria que a gente está aqui hoje para poder falar um pouquinho da Ceia do Senhor. Tá bom? Queria convidar vocês a abrir suas Bíblias no livro de João, capítulo 14, do versículo 15 ao 21. Diz assim: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Mas vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Passando aqui para o versículo 23 até o 24, diz: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Bom, Jesus Cristo aqui ele está enfatizando a importância da obediência, né? E ele também fala a respeito do amor, ele junta as coisas, ele fala: quem me ama precisa me obedecer, ou seja, me obedece. Quem me obedece me ama, né? Aceita as palavras que são de meu Pai, que são minhas também, e aí façamos morada nessa pessoa que me obedece. E Jesus ama muito essas coisas, e dentre essas coisas, né, essas palavras, existe 1000 formas de mostrar que amamos Jesus Cristo, né? Puxa, poderia citar várias aqui, mas Jesus diz a respeito de uma com clareza, que é o momento da ceia, né? A gente pode falar assim: bom, uma forma de amar o irmão é repartindo o que eu tenho com ele, ajudando ele com algo, abrindo mão de algo que eu tenho, seja de um tempo, seja de algo, né? Seja de algum valor. Por isso eu queria ler uma outra escritura com vocês, que ela fica em Marcos capítulo 14, do versículo 22 ao 24, que diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomem, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Até aqui. Então, Jesus tem feito grandes coisas por todos, né? E tem pedido tão pouco para cada um da gente, né? Mas ele pede exclusivamente para a igreja dele, para poder pensar nesse momento da ceia, né? Para poder refletir o quanto que o amor dele é grande por nós, a ponto de derramar o seu sangue, né? Ele faz uma reflexão do suco de uva, dizendo que é o sangue dele, né? Que é para a gente poder tomar esse sangue, né? O cálice, o pão que vem junto ao cálice também, ele diz que é o corpo dele. Eu queria poder fazer uma oração agora com vocês e pedir também que possam pensar bastante, refletir, né, nesse momento sagrado, né, que é o momento da Santa Ceia, o momento em que a gente vai poder refletir em tudo que Cristo fez pra gente de importante. Bom, minha esposa vai fazer uma oração. Senhor Deus eterno, Pai, bom dia. Quero muito agradecer por esse momento, Pai, também da gente poder refletir, Pai, um pouco mais na ceia, Deus, no que o Senhor fez por nós, por o Senhor ter derramado o Teu sangue, Pai,
e que a gente possa, Deus, estar sempre refletindo, Pai, sobre tudo isso, Pai, em nossas vidas, que o Senhor esteja sempre presente em nossas vidas, Pai, para que a gente consiga sempre seguir, Pai, os Teus caminhos, Pai. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, Deus, pelo Teu amor por nós, pelas nossas vidas. Em nome de Cristo que eu te oro e te agradeço, Pai. Amém. Amém. Tchau. Tchau. Coroas um rei que da sua glória se despiu. Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? Oh, 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 oh. Todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade Ele trazia no olhar. Tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, por meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre Ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar a verdade, retornar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas, nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo e ser igual a Ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar.
pergunta onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele e deixar tudo por ele. Mais do que ler, falar, eu preciso viver Jesus, viver Jesus. Mais do que ler, falar, eu preciso viver. Bom dia e seja muito bem-vindo ao nosso culto de louvor, de adoração ao Deus Eterno. Na verdade, é tão especial a gente poder separar um tempo nesse domingo para louvarmos, adorarmos a Deus como filhos e filhas dele, como povo, no meio dos nossos amigos, a gente cultuar aquele que é o nosso Criador, que é o Senhor das nossas vidas. Nesses próximos minutos, nós refletiremos a respeito da mensagem bíblica e a aplicação dessa mensagem para as nossas vidas. E antes de fazermos isso, eu gostaria de convidar você a nós orarmos juntos. Pai, queremos voltar completamente o nosso coração a Ti e contemplar o Senhor, Pai, na beleza da Tua santidade, na Tua glória, no Teu trono majestoso, Deus eterno, lembrando dos Teus atributos, que o Senhor, na essência, é amor. O Senhor é um Deus cheio de paz, de bondade, de misericórdia, de justiça. O Senhor tem se revelado a nós, Pai, e isso tem transformado as nossas vidas. O Senhor tem se colocado ao nosso lado, Pai, para caminharmos juntos ao longo da nossa vida aqui na terra. Pai, o Senhor tem nos dado uma identidade como Teus filhos que é eterna, e nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo isso. Fala agora, Pai, aos nossos corações, por meio da Tua palavra, que a ação do Teu Espírito Santo, Pai, seja sempre intensa nas nossas vidas, nos ensinando aquilo que o Senhor deseja comunicar a nós, Pai. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Essa é a segunda pregação de uma série sobre generosidade que a gente tem feito aqui na igreja. E nós começamos no domingo passado falando sobre generosidade como sendo aquela virtude que nos leva a negar os próprios interesses de forma sacrificial em prol dos interesses de Deus e do próximo. Isso tem tudo a ver com o cristianismo, com aquilo que Deus nos chama a ser como discípulos de Jesus Cristo. E a gente viu que a história de Jesus conceitua de uma maneira perfeita o que é de fato generosidade, porque Cristo estava no céu com Deus na glória eterna e ele não se prendeu aos seus próprios interesses. Antes, como Paulo fala em Filipenses capítulo 2, ele esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma humana, morreu na cruz no nosso lugar, nos redimindo dos nossos pecados, e isso caracteriza o que é generosidade. E nós, como discípulos de Cristo, devemos seguir isso com todo o nosso coração. A gente estudou sobre a metáfora do corpo de Cristo, né? A igreja como sendo um corpo, e a gente viu que na igreja nós temos um ambiente perfeito para exercitarmos generosidade e aprendermos nesse exercício a alcançar os nossos amigos, aqueles que Deus coloca no nosso caminho. E nós tomamos uma decisão, né, de nos voltarmos para a nossa missão pessoal, aquilo que Deus nos chama, né, a servir ao próximo, e não desejamos de forma alguma nos tornar apêndices ou membros atrofiados no corpo de Cristo, no meio da igreja. E a grande questão é como que a gente consegue isso, né? Como que ao longo da jornada cristã a gente vai exercitar generosidade e não vamos nos tornar apêndice ou membros atrofiados
dessa maravilhosa igreja de Deus. Essa pregação e as próximas vão tratar sobre isso, vão tratar de responder essa grande pergunta. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que nós estamos em meio a uma batalha espiritual e por isso, às vezes, se torna muito difícil nós exercitarmos generosidade. Às vezes, nós nos voltamos mais para uma paralisação na nossa vida espiritual por causa da batalha intensa que está ao nosso redor. Pedro fala sobre isso na sua carta, em 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9, dizendo assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Pedro usa aqui uma imagem muito forte, né, de um leão que busca devorar você e a mim também. E isso retrata essa guerra, essa batalha espiritual que nos envolve. E Pedro fala ainda que todos nós, como irmãos e irmãs em Cristo, estamos passando no mundo inteiro, a cada geração, por essa mesma batalha espiritual. E a grande questão é essa: como nós vamos vencer isso? Como vamos superar esses desafios? Em primeiro lugar, precisamos entender como que Satanás nos ataca, quais são as estratégias desse leão que é o nosso adversário, o nosso inimigo, e como ele tenta nos paralisar na nossa fé. São várias estratégias, né? São vários ataques que nós sofremos ao longo da nossa vida. Por exemplo, há algumas semanas eu estava numa reunião, né, com um grupo de irmãos, uma reunião normal que a gente faz aos domingos, antes do nosso culto aqui, de 15 para as 9 até as 10, nós reunimos, né, num grupo, né, de coordenadores de igreja em casa, e naquela ocasião a gente estava tratando a respeito de um tema bastante controverso. E eu fui para essa reunião espiritualmente despreparado, sem estar atento a essa batalha que nos envolve. E resumo, né, da conversa, não foi bom esse encontro. A gente falou de uma forma ríspida, um com o outro. Eu fiquei extremamente irritado, né, no meu coração, ofendi um irmão e com certeza não fiz bem, né, para o restante, né, dos outros irmãos e irmãs que estavam ali naquele grupo. Ou seja, foi uma reunião onde eu saí dela, né, ao término, bastante frustrado e decepcionado comigo mesmo. Depois teve o culto, isso acalmou meu coração, né, participei e depois fui orar, né, a respeito disso. Um tempo depois, eu lembro que eu fui ter uma conversa com a Paula sobre algo que estava também incomodando o meu coração, né? A Paula é minha esposa. E essa conversa também não foi muito boa, né? Logo na sequência, né, de tudo isso que estava acontecendo. Ela se sentiu mal, se sentiu pesada, e ao invés de eu ajudá-la, eu senti que atrapalhei. Era um sentimento de completa inadequação. Era um sentimento de que, puxa vida, eu não consigo ajudar a igreja, eu não consigo ajudar minha esposa, eu não consigo ajudar minha filha, eu não consigo ajudar ninguém. Eu estou decepcionado, né? Me sentindo mal. E, na verdade, isso retrata, né, uma batalha espiritual, um ataque, né? Porque, com tudo isso, Satanás quer paralisar a gente. Ele quer que a gente não continue indo em frente, avançando o Evangelho de Cristo, né, e vivendo uma vida cristã genuína. Satanás pode tentar nos paralisar de diversas formas, né, como essa que eu compartilhei com vocês, que aconteceu comigo nesses últimos dias. Pode ser por meio de pensamentos intrusivos, por meio de dúvidas que ele coloca nos nossos corações, sentimentos ruins, né, que a gente
às vezes nem sabe direito de onde surgiram, mas de repente eles brotam e estão lá no nosso coração. Amargura, angústia, tristeza, medo, culpa, né? Às vezes a gente comete pecados, né? Isso na verdade é diariamente, né? Ou passamos por tentações intensas na nossa vida, e isso vem com aquele intuito de nos paralisar, não aflorar, não deixar que aflore no nosso coração a generosidade, o amor ao próximo, mas com o intuito de nos paralisar. Pode ser doenças, pode ser morte, pode ser até a derrota do nosso time de futebol, né? Como pode? Meu time é o melhor do planeta e perde para esse outro time aí inexpressivo. São inúmeras coisas, né? Satanás, ele sabe como tocar o nosso coração, como nos paralisar, e ele tenta isso todo o tempo. Diante dessas batalhas na minha própria vida, algo que me veio à mente quando eu estava orando e expressando para Deus esses sentimentos, essas guerras, né, interiores, me veio à mente a passagem do Evangelho de João, dos capítulos 13 até 17. Porque essa passagem registra as últimas horas que Jesus passou com os discípulos antes de ele ser preso e julgado e crucificado. Jesus estava lá preparando os discípulos para a maior batalha espiritual, eu acredito, que eles viveram na vida. E a maior batalha que ele mesmo, Jesus Cristo, iria enfrentar. Eram momentos assim de extrema dificuldade, de uma batalha realmente intensa. Satanás estava jogando ali todas as suas fichas para paralisar o plano de Deus, o plano eterno de Deus. Se ele conseguisse uma vitória ali naquele momento, literalmente, né, crucial, ele sairia muito na frente, né? Ele derrotaria, ele acabaria, ele conseguiria paralisar mesmo aquilo que Deus tinha em mente. E Jesus, de uma maneira perfeita, né, como o Filho de Deus, ele se colocou ali com muita submissão a Deus e de uma forma que pode nos ajudar muito, porque mesmo sendo tão atacado, Jesus, ele cuidou de proteger o seu próprio coração, mas cuidou também de ajudar, de servir, de ser amoroso, generoso com os discípulos, preparando os discípulos também para essa batalha espiritual. E algumas coisas chamam muita atenção nessa passagem, né, de João, nesses discursos, né, que alguns chamam de os discursos do cenáculo, né, os ensinamentos que Jesus transmitiu para os discípulos com esse intuito de prepará-los, de fortalecê-los. Porque o desejo do meu coração, né, no meio dessas batalhas, era esse, né? Eu preciso ter Cristo mais centralizado, mais fortalecido em minha vida. Eu preciso que o Espírito esteja mais fortalecido no meu íntimo, para que eu não caia nessas armadilhas da batalha espiritual. Bom, nessa passagem a gente tem muito aprendizado, mais do que a gente poderia abordar aqui numa série de algumas pregações, mas eu vou trazer aqui algumas coisas que me ajudaram pessoalmente e que saltam aos olhos quando a gente lê esses capítulos do Evangelho de João. Então, eu quero hoje abordar duas palavras que chamam a atenção, duas palavras que se repetem nesse contexto e que transmite para a gente algum ensinamento, para a gente entender a batalha espiritual e saber como nos portarmos no meio dessa batalha. A primeira dessas palavras é perturbação. Ela aparece algumas vezes nesse texto e algumas palavras similares também Jesus traz nesse ensinamento aos discípulos. É uma palavra muito importante, por exemplo, porque uma das coisas mais diretas, objetivas e contundentes que Jesus fala para os discípulos nessa ocasião remete a essa questão da perturbação que vem nos nossos corações. Em João, capítulo 14, versículo 1,
Jesus fala para os discípulos: não se perturbe o coração de vocês. Não se perturbe o coração de vocês. E eu acredito que desse tema todos nós entendemos razoavelmente bem, né? Imagina, por exemplo, aquela semana intensa de trabalho, desgastante, né, estressante, que você dormiu pouco e você passou ali, especialmente, né, da quarta-feira em diante, sonhando com o final de semana, né, e planejou lá no sábado aquele tempo especial onde você simplesmente iria descansar, ou iria dormir um pouco para repor as energias, ou iria ler um livro que você gosta, ou assistir um filme, ou alguma coisa nesse sentido, para você realmente descansar, ter um sábado sabático de verdade. E quando esse dia chega, quando esse momento chega, né, lá o sábado de manhã, o sábado à tarde, aquele seu vizinho, né, que você ama, né, de coração, resolve botar aquele som no último volume. E quando isso acontece, eu nunca vi acontecer algo assim com uma música que você gosta, né, com um estilo musical que você tem afinidade. Normalmente, quando o som vem, né, assim, de arromba mesmo, junta isso com aquele estilo musical que você mais detesta, né? E aí, naquele momento de descanso, seu vizinho coloca esse som para embalar, né, o seu sábado à tarde, né, o seu sábado de manhã, ou domingo, né, seja lá o tempo que for que você escolheu para o seu descanso. Isso é perturbação, né? E na verdade, todas aquelas coisas, né, que a gente falou com as quais, né, Satanás tenta paralisar os nossos corações, a gente pode colocar tudo isso debaixo dessa palavra guarda-chuva, né? Perturbação. Sentimentos, questões que aparecem, né, que surgem, que a gente enfrenta na vida, que tiram a nossa paz, né, o nosso equilíbrio. Isso são perturbações. E o objetivo disso é único, é nos paralisar, é roubar a nossa fé. E logo na sequência desse capítulo, Jesus repete essas mesmas palavras, acrescentando alguns elementos novos. Em João capítulo 14, versículo 27, Jesus fala assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Jesus novamente traz isso, perturbação, acrescentando um elemento oposto, né? A paz que ele dá. Então, perturbação significa justamente isso, né? A agitação, o desequilíbrio, a desordem que algum evento nas nossas vidas produz no nosso coração. E essa perturbação vem para romper com a Shalom de Deus. Esse é um tema que a gente tem abordado frequentemente também nos nossos estudos. A Shalom, a paz de Deus, aquilo que Deus deseja que a gente viva de uma maneira o mais constante possível nas nossas vidas, que significa harmonia, bem-estar, serenidade, integridade. Isso é o que Deus deseja, isso é o que o Espírito de Deus trabalha para que haja de uma forma intensa nos nossos corações. E aí a gente pode até perguntar, é possível a gente abraçar, né, a gente mergulhar na Shalom de Deus, nessa paz que Jesus Cristo deseja que tenhamos na nossa vida, que o Espírito Santo trabalha para que seja constante na nossa vida? É possível a gente ter isso de uma maneira plena, ou seja, é possível que nada nos atinja, nem que vem de baixo, nem que vem de cima, nem que vem de lado, absolutamente nada, né? Imagina todos os vizinhos do bairro, coloca a música que você menos gosta no último volume e você está lá tranquilo, descansando, né, em perfeita paz. Bom, a gente sabe, né, pela prática que isso definitivamente não é possível, né? Por mais que a gente esteja próximo de Deus, por mais que a gente alimente o Espírito nas nossas vidas, isso não é possível. Coisas vão perturbar os nossos corações. Como é que a gente tem certeza disso? Porque
Porque Jesus falou isso pra gente, em primeiro lugar. Olha só, João, capítulo 16, né, nesse mesmo contexto aí de ensinamento, né, de Jesus para os discípulos, ele fala assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus fala que a gente vai ter aflições, que coisas vão chegar na nossa vida que vão causar perturbação no nosso coração. Momentos perturbadores são momentos em que Satanás nos induz ao pecado. A perturbação em si, ela não é pecado, mas nós podemos respondê-la de uma forma pecaminosa. Há um filósofo cristão contemporâneo chamado Alvin Plantinga que ele define o pecado de uma forma bastante interessante e que tem a ver com tudo isso que a gente está falando. Ele diz assim, que o pecado é o vandalismo humano cometido contra a Shalom de Deus. Então, a perturbação em si, ela não é pecado. Mas em meio às perturbações da nossa vida, nós podemos vandalizar a paz, vandalizar a Shalom de Deus, e aí a gente vai estar cometendo pecado. Então, tudo depende da nossa resposta. Tudo depende de como nós vamos agir em momentos nos quais a perturbação chega às nossas vidas. Um outro ponto que a gente pode levantar, né, que a gente não está imune a essas perturbações, é que Jesus não passou ileso a perturbações. A Bíblia fala em algumas passagens que Jesus perturbou-se em seu coração. Então, até Jesus, que foi perfeito, sem pecado, ele foi atingido por essa batalha espiritual várias vezes ao longo de sua vida. A gente pode citar, na morte de Lázaro, a Bíblia fala que o coração de Jesus perturbou-se no seu íntimo. A gente sabe que a traição de Judas, que o abandono dos discípulos, isso causou perturbação no coração de Cristo. A gente sabe do que ele passou no Getsêmani, aflições, angústias tão profundas a ponto dele suar sangue, tão intensa foi a batalha espiritual naquele momento. Eu queria pegar um exemplo para nós examinarmos isso com um pouco mais de detalhe. Olha só, nesse contexto também que a gente está estudando, João 13, dos versículos 18 a 21. Não estou me referindo a todos vocês, e Jesus está falando aqui. Conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que, certamente, um de vocês me trairá. A Bíblia fala claramente aqui nessa passagem que Jesus perturbou-se em espírito diante daquilo que estava prestes a acontecer. A traição de Judas. Judas iria guiar a tropa de soldados até o local onde Jesus e os discípulos estavam para que ele fosse preso. Esse momento e essa ação causou perturbação no coração do Senhor Jesus Cristo. E aí é muito importante a gente seguir na leitura, né, e saber como Jesus lidou com essas coisas. Porque isso é um ensinamento extremamente precioso para a gente. Porque assim como Jesus lidou, nós devemos lidar também. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso Senhor, nós somos discípulos de Jesus Cristo. E aí, um pouco mais adiante, nos versículos 31 a 35, a gente tem essa resposta. A Bíblia diz assim: depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele,
também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É interessante, né, a gente perceber essa passagem que a gente conhece tão bem, né, essas palavras de Jesus, né, vocês devem amar-se uns aos outros, assim como eu os amei, um novo mandamento lhes dou, que vocês devem amar uns aos outros. Essas palavras acontecem nesse contexto, no contexto de Judas sair, no contexto da traição que abalou tanto o coração do Senhor Jesus. Ou seja, Jesus estava ensinando para a gente aquilo que ele estava vivendo, aquilo que ele estava fazendo, aquilo que ele estava passando. E ele fala, isso vai caracterizar vocês. Se vocês têm esse nível de amor, essa generosidade para negar os próprios interesses em prol dos outros, aí você vai estar vivendo um cristianismo de verdade. É isso que vai caracterizar a sua vida de fé, o nível de comunhão que você tem comigo. E é importante a gente refletir a respeito disso. Mas eu queria observar o grande trunfo de Jesus, né? O que ele fala, as primeiras palavras que saem da boca dele, que João registra assim que Judas sai para traí-lo. Jesus fala de glorificação. Jesus fala de glorificar, de dar glórias a Deus e de Ele mesmo ser glorificado pelo Pai. E essa é uma segunda palavra que eu queria abordar hoje junto com você. Primeira, perturbação, isso a gente entende bem e a gente sente isso no nosso dia a dia. Mas a outra, que é a resposta, né? Uma resposta à perturbação pode ser o pecado, dos mais variados tipos. Mas a outra resposta, a resposta de Cristo, que deve ser a nossa resposta, tem a ver com essa palavra, glorificar. E o que é isso? A gente precisa entender muito bem o que significa, o que Cristo estava falando aqui e o significado dessa palavra. Há um tempo atrás, na verdade há muitos anos, quando a gente morava lá em São Paulo, eu tive a oportunidade de ir a uma exposição que foi bem marcante para mim, né? E eu trago isso na lembrança e alguns detalhes até hoje. Lá no estádio do Pacaembu, eles estavam fazendo uma exposição sobre o Pelé, que eu acredito que deve estar em algum lugar aí nessa exposição hoje em dia, especialmente na comemoração dos 80 anos do Pelé, né, desse ano. Mas nessa exposição, várias coisas sobre a vida do Pelé estavam retratadas lá. Tinham filmes, tinham fotos, tinham objetos pessoais, e não apenas aquilo que é mágico, né, da vida do Pelé, os incríveis feitos que ele conseguiu realizar, mas também momentos de dor, momentos de sofrimento, o início, né, da vida dele, né, as dificuldades que ele enfrentou, as grandes contusões, né, que ele teve na carreira. Ou seja, é uma exposição razoavelmente completa, né, que mostrava lá desde a caixinha de engraxate, né, que ele usava quando criança, quando ele trabalhava de engraxate lá em Bauru, né, onde ele passou parte da infância dele, até os gols mais bonitos e fenomenais, né, e algumas coisas um pouco inéditas que a gente não costuma, né, assistir na televisão, ou enfim. Mas exposições como essa são feitas para mostrar uma glória que a gente sabe que é humana, que a gente sabe que é ilusória, que a gente sabe que é passageira, mas que é um tipo de glória, né, que exalta, né, que louva uma pessoa e os feitos dessa pessoa. E mais do que isso,
um dos objetivos dos curadores dessa exposição à época, e eu me lembro disso muito bem porque eles falavam isso, né, expressamente, era inspirar, especialmente os mais jovens, a fazerem coisas maravilhosas também, a fazerem feitos incríveis, e talvez até ser um jogador de futebol, né, imitar o Pelé. Então, ao mesmo tempo que fala sobre a pessoa em si e transmite, né, aspectos muito interessantes e gloriosos, né, daquela pessoa, inspira outros a fazerem a mesma coisa, seguirem um caminho semelhante, a se inspirarem com aqueles feitos, aquelas realizações, talvez com um estilo de vida. E, novamente, isso pode ser uma coisa muito boa, se a gente enxerga, né, a manifestação da graça de Deus aí, ou pode ser uma coisa não tão boa, né, quando a gente simplesmente mergulha e torna isso algo importante, né, para aflorar o orgulho humano. Mas a questão é que é um bom exemplo para a gente entender essa questão da glória. Porque, voltando para a glória de Deus, a gente pode entender a glória de Deus da seguinte forma. A glória de Deus é o brilho da sua divindade. É o conjunto de seus atributos. O amor, a graça, a bondade, a sabedoria, a justiça, verdade, compaixão e tantas outras coisas que a gente pode enxergar como atributos de Deus. Essas coisas revelam a grandeza e o esplendor de Deus. E aí nós podemos glorificar a Deus, nós podemos dar glórias a Deus por meio de duas grandes frentes, né? Primeiro, quando a gente reconhece quem Deus é, os seus atributos, e a gente declara isso com todo o nosso coração, e o louva, o adora, o honra. Mas também nós glorificamos a Deus com a nossa obediência, né? A decisão e a ação de agir conforme a vontade de Deus. Bom, isso diz respeito à nossa contemplação a Deus, quando nós o reconhecemos e o adoramos, né, de todo o coração por aquilo que Ele é e que Ele se revela a nós. E isso tem a ver com a nossa servidão ao próximo, quando a gente torna Deus conhecido por meio das nossas ações imitando a Cristo, imitando a Deus, com as características do próprio Deus, com o fruto do Espírito abundante em nossas vidas, em nossos corações. Jesus glorificou o Pai em todos os momentos da vida dele. E Jesus glorificou o Pai ao longo da caminhada dele aqui na Terra. Por exemplo, quando ele foi traído por Judas, que é a passagem, o exemplo que a gente está estudando aqui. Ele perdoou, ao invés de guardar amargura no coração. Quando Jesus faz isso, ele glorifica o Pai, porque ele age de acordo com a natureza de Deus, porque ele é Deus. Quando Jesus foi abandonado pelos discípulos da mesma maneira, ele perdoou e ele foi depois para restaurar o coração dos discípulos. Ao agir assim, Jesus glorifica o Pai. Quando tentaram Jesus a ser rei, um rei de acordo com as normas humanas, quando ofereceram para Jesus toda a glória desse mundo, mas por meio de um atalho, né, uma adoração simples, rápida ao inimigo, ele resistiu, ele respondeu com a palavra de Deus e ele decidiu seguir o caminho do Pai para alcançar essa glória, para restaurar todas as coisas, para ter o domínio de todas as coisas, como efetivamente ele tem hoje. Foi um caminho mais sacrificial, foi um caminho que passou pela cruz, mas foi esse caminho que ele seguiu, porque isso era de acordo com a vontade do Pai. Quando Jesus faz essas coisas, toma essas decisões e age dessa forma, Jesus glorifica o Pai. Pedro fala sobre isso na sua primeira carta também, quando ele diz: quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Quando Jesus agia de acordo com o Pai,
e confiava na ação do Pai para protegê-lo, para guardá-lo, para guiá-lo efetivamente, Jesus glorificava o Pai. Então Jesus glorificou o Pai tanto como um servo sofredor que morreu na cruz e também como Rei, como Messias, como Senhor Todo-Poderoso. E o Pai glorificou Jesus Cristo quando o fortaleceu, quando o apoiou, quando o suportou nos momentos mais difíceis da vida dele como servo sofredor e depois restituindo aquela glória da qual Jesus voluntariamente, espontaneamente havia se esvaziado. Jesus glorifica o Pai, obedecendo, reconhecendo quem o Pai é, procurando a intimidade do relacionamento com o Pai. E o Pai glorifica Jesus Cristo, fortalecendo, capacitando para toda boa obra e dando a Ele a glória eterna da qual Ele é digno e da qual Ele é merecedor e que Ele tinha em toda a eternidade com o Pai. Sabe, Deus, Ele quer agir nas nossas vidas de forma que os atributos dele sejam visíveis, aqueles atributos comunicáveis, né? Aquilo que Deus pode transmitir e produzir nas nossas vidas, Ele efetivamente deseja que nós vivamos uma vida que transmita esses atributos. Isso fica muito claro em duas passagens paralelas que a gente tem. Uma no início do Antigo Testamento, em Gênesis, e a outra no início do Novo Testamento. Gênesis, a Bíblia fala assim, quando Deus cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, por ser a imagem e semelhança de Deus, Deus fala assim, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. O que Deus queria aqui? Que a glória dele, por meio do ser humano, enchesse toda a terra, que toda a terra, de uma maneira visível, pudesse enxergar os atributos do Criador. E a gente sabe que o homem pecou, que essa imagem de Deus foi arranhada na nossa constituição como seres humanos hoje, mas a gente sabe também que por meio de Cristo surgiu uma nova humanidade, da qual Jesus Cristo é o primogênito entre nós, os muitos irmãos que têm sido resgatados ao longo de toda a história para compor essa família, a família de Deus. E é por isso que Jesus dá essa ordem para os discípulos depois da ressurreição. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. O que Deus quer aqui? Novamente, é que os atributos dele, a glória dele, sejam conhecidos de todo o mundo, sejam vistos claramente por todo o mundo, por meio das nossas vidas, como verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus Cristo. E a gente vai alegrar o coração do Pai quando nós, por meio das nossas vidas, transmitirmos esses atributos de Deus, agirmos como Jesus agiria se tivesse nas situações que nós vivenciamos. E isso é um aprendizado enorme, isso é o aprendizado das nossas vidas, né? Aprendermos a sermos discípulos de Cristo verdadeiramente, cheios de amor, cheios de generosidade para com o nosso próximo. Há uma expressão na filosofia, né, de séculos passados que perdura até hoje, que é o espírito do tempo. Né? E o espírito do tempo quer dizer muito das características culturais, do pensamento que nos envolve na geração que nós vivemos. E o espírito do tempo, ele traz coisas boas que refletem a graça de Deus, né? A manifestação da graça comum de Deus, mas ele traz também aspectos pecaminosos. E nós, como discípulos, somos chamados, em cada geração, a vivermos de forma a testemunhar os atributos de Deus em detrimento do espírito do nosso tempo.
fazendo pontes com aquilo que graciosamente Deus gera na cultura, na sociedade ao nosso redor, que manifestam a graça dele, a glória dele, mas nos colocando como contrapontos diante daquilo que é pecaminoso, diante daquilo que destrói a shalom de Deus. E olhando o nosso contexto hoje, nós vemos de maneira geral uma cultura que é muito individualista, por exemplo. A cultura do cada um no seu quadrado, a cultura do minha vida, minhas percepções, e você tem que me respeitar. E o respeito, sem dúvida, é maravilhoso, tem que ser exercitado mesmo, mas o individualismo é contrário àquilo que Deus, que em si mesmo é uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, deseja para a gente. Então, diante disso, nós precisamos valorizar a vida em comunidade, por isso valorizar a dimensão do corpo de Cristo, por isso sermos generosos uns com os outros, preocupados com o bem-estar uns dos outros, dispostos a servir uns aos outros, como Jesus foi, mesmo nos momentos mais difíceis da vida dele. Uma outra característica do espírito do nosso tempo é o espírito consumista que nós temos. Vivemos numa sociedade de consumo e às vezes nós absorvemos isso de uma forma que a gente nem percebe direito. Às vezes a gente consome religião, às vezes a gente consome amizade. Quando alguém, por exemplo, independente de ser cristão ou não, começa a pensar, puxa, essa igreja aqui não está me dando um retorno que eu gostaria. Então eu vou abandonar essa igreja e vou para uma outra igreja, que tem uma estrutura melhor, que tem mais entretenimento para mim, que pode me servir melhor. Isso é um espírito bastante consumista. E eu não estou dizendo aqui que Deus pode nos guiar, né, a pertencermos a uma determinada comunidade ou servirmos numa outra. Eu não estou falando isso, eu estou falando de uma decisão em si egoísta, pensando nos nossos próprios interesses e sem amor, sem generosidade para com o próximo. Por exemplo, quando nas nossas amizades surge no nosso coração, puxa, essa pessoa aqui, ela está me desgastando muito, ela está exigindo muito de mim, o saldo está no vermelho aí para ela, eu estou servindo muito, eu estou recebendo muito pouco. Eu vou mudar de amigo, eu vou mudar de amiga, porque eu quero receber, eu quero sair no lucro em todos os meus relacionamentos. Essa é uma visão consumista. Às vezes isso acontece nos casamentos, infelizmente. Essa esposa ou esse marido não está me dando o retorno que eu espero, eu vou largar de marido. E a gente esquece do compromisso, da aliança, da instituição feita por Deus. Irmãos, não vamos nos influenciar ou moldar nossa mente pelo espírito do nosso tempo, mas vamos moldar nossa mente pela palavra de Deus. Vamos deixar que o Espírito construa nos nossos corações as convicções mais profundas. Com isso, a gente vai buscar a glória de Deus e não a nossa própria glória. A gente vai buscar servir o próximo e não servir aos nossos próprios interesses. Terminando, eu gostaria de ler mais uma passagem que não está nesse contexto dos capítulos 13 a 17 de João, está um pouquinho antes, numa conversa bastante dura que Jesus tem com um grupo de judeus, mas que vai ser muito útil para o nosso raciocínio aqui, para o nosso aprendizado. Que ele diz assim: não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque. Se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o Deus de vocês, é quem me glorifica. Buscar nossa própria glória significa agir em prol dos nossos próprios interesses. Significa deixarmos aflorar no nosso coração o egoísmo. Agir buscando a glória de Deus significa considerarmos os interesses de Deus, a vontade de Deus, superior à nossa própria vontade.
E assim a gente glorifica o Pai. E glorificando o Pai vai nos glorificar, como Ele fez com Jesus Cristo. Por fim, eu gostaria de voltar, né, àquela história lá do início, né, da perturbação do meu coração e daqueles sentimentos, né? E uma coisa que eu refleti, né, sobre tudo isso é como eu saí mais grato pelo arrependimento, né? Porque depois de todas aquelas conversas e sentimentos, eu convidei Paula para a gente ter um tempo juntos e basicamente a gente nem conversou, né? A gente orou, ou seja, foi uma conversa a três, né? Eu e ela e Deus ali no meio de tudo, e a gente foi, por meio dessa oração, expressando os nossos corações um para o outro e ao mesmo tempo para Deus. E aquilo foi restaurador, completamente restaurador no meu coração. E eu agradeci a Deus. Puxa, Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá cada tempo da gente se voltar para Ti, da gente se arrepender de todo o nosso coração. E Deus restaura, e em cada crise, em cada batalha, em cada momento intenso de perturbação, Deus é poderoso para transformar isso em aprendizados maravilhosos e em convicções mais profundas na nossa vida e na vida dos irmãos que estão ao nosso redor. Então, vamos aproveitar esses momentos e, identificando o início, né, de perturbações na nossa vida, vamos ter essa visão, né, de não responder à perturbação com o pecado, vandalizando a shalom de Deus, mas responder às perturbações glorificando a Deus, manifestando atributos que são de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Assim a gente vai ter a capacidade dada por Deus para sermos generosos uns com os outros, amando uns aos outros de todo o coração. Eu queria deixar para reflexão ao longo de hoje, os próximos dias, esse ponto. Identifique na sua vida as principais perturbações e identifique como, na prática, você vai conseguir glorificar a Deus por meio dessas perturbações, dessas situações difíceis que você atravessa. Amo muito vocês, fiquem com Deus, ótima semana, muito obrigado. Olá, irmãos, tudo bem? Bom dia. Denilson, muito obrigado por essa palavra de hoje, meu irmão. Semana passada eu já estava aqui reverberando os assuntos, né, da atrofia, né, também do apêndice. Hoje você trouxe algo assim, caraca, que aprofunda muito mais esse conceito tão importante que é a generosidade. Muito obrigado, Denilson, por estar guiando a gente nessa série de aulas sobre esse tema. Eu espero que cada um de nós possamos anotar ali essas escrituras, rever essa aula, de fato meditar sobre essa série que temos feito, que é uma das coisas principais, um dos princípios, né, da essência do ser igreja que estamos e queremos viver, estamos construindo e queremos viver, né, nos próximos anos. Muito obrigado, Denilson. Também queria agradecer a Igreja em Casa do Pedregal. Muitíssimo obrigado, meus irmãos. Eu estou morrendo de saudade de vocês. Obrigado, Claudião. Obrigado, Severino. Obrigado a cada um, né, dessa família incrível aí, dessa igreja incrível, que contribuiu para o nosso culto hoje. Quero dar alguns avisos rápidos. Primeiramente, agradecer os formulários, os últimos 2 formulários que vocês responderam. Obrigado a cada irmão e irmã que tem participado, que tem ali trazido suas ideias, né, tem sido muito rico esse processo. E também agradecer a todos os irmãos que têm participado dos grupos de construção que temos feito ao longo desse mês, né? Já tivemos alguns grupos de construção. Ontem tivemos um grupo de construção pensando no Ministério das Crianças. E hoje, depois do culto, teremos o grupo de construção pensando ali a grande família, né? O Ministério de Homens e Mulheres, né? E como eles se interagem. Então vai ser muito legal, espero que você esteja se programando para estar conosco aqui agora depois do culto. Vai ser uma reunião muito bacana e tem sido um processo muito legal. Quero muito te encorajar, irmão, você que tem participado dos grupos de construção, ou se você que não tem conseguido, mas quer participar, quer se envolver, nós queremos, ao longo das próximas etapas do nosso planejamento estratégico, pensar diferentes funções para que a gente possa servir, seja como voluntários, seja como colaboradores, ou seja como coordenadores de projetos ou ministérios, né? Então, eu quero muito te encorajar, mandar uma mensagem para mim, se você tem alguma dúvida, eu posso te explicar. E se você tem participado dos grupos de construção, me fala aí o que você gostaria, o que Deus tem falado ao seu coração.
A nossa ideia, como eu tenho falado, né, até agora, é de fato que o Espírito possa nos mover. Como o Denilson falou também, que a gente possa encontrar a nossa missão pessoal com Deus e juntos a gente consiga ali servir o reino dele da melhor maneira possível, de maneira mais efetiva, que vai impactar cada vez mais vidas e glorificar o nome de Deus. Esse é o propósito. Então, eu quero muito agradecer a todo mundo. Obrigado mais uma vez por todo mundo que assistiu o nosso culto aqui hoje também. Nos vemos semana que vem e vamos juntos construir a nossa casa. Grande abraço.